Oi, gente, estamos aqui mais uma vez, nosso Umbanda em Pauta, mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre acessibilidade no terreiro. Falei certo? Sim, falou certo, pai. Quando a gente fala de acessibilidade, nós entramos em outros tópicos também, como a diversidade, como a inclusão, né? Então, várias coisas que nós precisamos falar em 2024, porque é um tema que cada vez vem acontecendo mais situações, até mesmo de preconceito. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só da pessoa com deficiência, mas sim da pessoa obesa ou da pessoa que também tem algum tipo de transtorno mental, né? Então existem Pessoa vários, idosa. exato, a pessoa idosa, existe um leque muito grande que quando a gente fala de acessibilidade, só vem à cabeça o cadeirante, mas existe também as deficiências não visíveis, que é o meu caso, eu tenho uma deficiência não visível, né? Então, isso acaba gerando alguns questionamentos. Nossa, mas você é tão bonita e deficiente. Então, isso é uma palavra que nós chamamos de capacitista. Né? Então, quando a gente se refere ao problema do outro, né, de uma forma como se fosse uma forma negativa, ter algum tipo de deficiência, isso é caracterizado, né, como capacitismo. E quando a gente traz para a nossa vivência de terreiro, onde a gente tem esse movimento de inclusão, de diversidade, de sermos quem nós somos, independente da bandeira que a gente levanta, nós precisamos tomar também esse cuidado, né? Para que a gente não acabe, não seja preconceituoso, capacitista com aquele irmão da corrente que é diferente de nós. Mas eu acho que é muito isso. Primeiro porque é uma religião que eu considero a religião mais aberta, né? Ela abraça todo mundo, de todas as formas, né? Então eu acho que eu, como pai, dirigente, eu acho que a gente precisa se preocupar, sim, também em preparar o terreiro para isso, Uhum, né? Tipo, sim. para a inclusão, para que todo mundo tenha essa acessibilidade de ir e vir, pelo menos, de tomar um passe, de tomar um axé, mesmo nas dificuldades, desde um distúrbio até uma dificuldade de andar e tudo mais. E como você até tocou num assunto ali que eu achei interessante, que é a obesidade, isso tem crescido Uhum, muito, né? sim. Tipo, a gente vê hoje isso desesperador, como tem crescido, de como a nossa má alimentação tem feito tudo isso pra gente. E isso também acontece no terreiro e a gente precisa estar Uhum. atento a isso, a um cuidado com essas pessoas para que não tenham que se abaixar tanto, para que não tenham que caminhar tanto, porque isso também faz com que se machuquem, né? Uhum, sim. Até porque, né, pai, eu acho que o espírito. Quando eu entrei no terreiro, eu achava que, por exemplo, se eu não ficasse o tempo todo de pé, ou se, por exemplo, eu não batesse a cabeça naquele momento porque a minha perna estava doendo, a entidade que estivesse ali ia achar que eu estava sendo desrespeitosa. E hoje eu já não penso assim. Hoje, né, com aí 2 anos de terreiro, eu já conheço as minhas limitações. Então, se a minha perna está doendo, eu sento, né? Então eu conheço os meus limites e sei que as entidades que estão ali, os pais, os irmãos da corrente, eles, né, se alguém achar também tudo bem, mas assim, eu sei que para mim o que importa é o que a entidade está pensando, que não vai soar como um desrespeito, sim como uma limitação. E cada um tem a Mas sua. eu acho que você está errado um pouco nesse fato. Eu acho que não é nem o que a entidade está ali, eu acho que é você, É. entende? Uhum, Tipo, o que a sua cabeça está falando. Porque uhum, você tem que respeitar o seu Seu limite. limite. uhum. Né? Tipo, a gente precisa respeitar o limite da gente. Muitas vezes o espírito está ali, ele sabe do seu limite, o Exato, médium que está montado, no qual o espírito está montado, é que não sabe. Então não exato. é a aprovação desse espírito, é o seu Uhum, limite. Eu acho que a gente tem que respeitar o seu limite. E exato. você tem que não forçar, porque isso pode te machucar, né? Uhum, Pode trazer novas dores, novos uhum, sofrimentos e assim por diante. Então, acho que o limite, o respeito tem que ser teu para você exato. mesmo. E eu acho, pai, também que quando a gente está falando Nossa, não quero mais desse falar. tópico, eu tô indicando para ele não fala. Agora fala, você já É, falou? eu acho que quando a gente está falando desse tópico também, é importante a gente lembrar de algumas situações, por exemplo, assim, é uma pessoa com deficiência, mas ela também pode trabalhar, também pode receber um espírito.
a gente vê vídeos na internet de pessoas que são cadeirantes, pessoas que têm síndrome de Down, e elas trabalham, né, os espíritos que trabalham com elas, trabalham assim como os outros, mas dentro da limitação do médium, né? Ele não é um menos médium porque é uma pessoa com deficiência. Não. A espiritualidade não tem nada a ver com a nossa condição humana. Né? Nossa Uhum, espiritualidade não tem nada a ver com a nossa condição física, melhor falando. A espiritualidade é uma coisa além do nosso corpo. A espiritualidade ela está dentro do nosso mundo em que a gente vive. Ela pode estar em todos os lugares, ela está em todo lugar, está em todo momento, em tudo que a gente possa fazer. E aí você vê muitas vezes o encantamento que é, né? Porque isso acaba às vezes chocando a gente. Eu uhum, já vi uma mulher cadeirante aqui em Curitiba, inclusive, uhum, trabalhando com Yansan, e é muito bonito de ver, de sentir aquela emoção dela, não só da energia que está correndo em volta dela, mas dela se sentir livre, uhum, se sentir viva, se sentir igual. Eu acho que isso conta muito também. uhum, E é uma coisa que eu sempre vou falar, eu nunca vou saber muito falar essas coisas porque eu não passei por isso, né? uhum, Então, tipo, vocês que têm essa dificuldade de ter que passar por várias uhum. situações ruins durante o processo, vai muito além da dor que já tem, né? Porque Sim. daí causa dores diferentes, dores mais marcantes do que a dor Uhum, de uma cirurgia ou de uma deficiência ou qualquer outra. E quando a gente traz a questão da inclusão, né, pai, a gente não está falando só da pessoa com deficiência. Eu vou trazer como exemplo as pessoas mais idosas, né? uhum, Às vezes são pessoas que têm aquela limitação de ficar muito tempo em pé, não consegue se sustentar em pé por muito tempo. Essas pessoas também precisam identificar o limite delas ali, né? Exatamente. Acho que as pessoas precisam respeitar o limite, que foi o que a gente falou agora, eu e a Carol, sobre respeitar o limite delas. Eu acho que, e eu acho também que as casas têm que entender isso como uma limitação. Eu acho que uhum, as casas não têm que forçar um idoso, por exemplo, a tomar um banho de boa, igual a gente faz ali fora, num dia frio, por exemplo. uhum, Né? Então eu acho que a gente precisa ter esses cuidados de locomoção, de um uhum. banho, ou de andar lá fora às vezes, num sereno. Tem que ter esse cuidado e a gente precisa estar atento a isso. E isso que eu falo que é responsabilidade dos dirigentes de suas casas, porque eu falo aqui, a gente tem pessoas obesas, a gente tem pessoas mais velhas, a gente tem pessoas Uhum. com deficiências, a gente tem muitas pessoas com transtorno. E precisa ser respeitador em relação a tudo e tentar agrupar, porque é uma casa de todo mundo, né? Não existe uma casa de mais ou de menos, a gente só precisa tentar agrupar para viver todo mundo com respeito e harmonia. E, pai, eu não sei qual é a sua concepção também em relação a esse tema das pessoas com deficiência, mas circula um vídeo na internet, né, do Chico Xavier, não sei se o pai já viu, falando sobre que as pessoas que vêm nesse plano com algum tipo de deficiência é porque assinaram um contrato, enfim, na vidas passadas, ou até mesmo para aprender com isso. E eu não sei qual é a sua concepção, sua opinião em relação a isso, mas eu gostaria de trazer aqui um ponto que a sociedade, muitas vezes, elas olham as pessoas com deficiência como se fosse errado, como se fosse, como se aquela pessoa tivesse culpa daquilo que ela carrega, quando na verdade não é um pecado. Né? Eu que vim aí de uma religião cristã, me ensinado isso, que eu era deficiente porque em vidas passadas, ou a minha mãe ou meu pai, eles tinham cometido um pecado e eu vim deficiente por conta disso, né? Para que eles aprendessem e tudo mais. E hoje, depois de estudar, compreender, isso eu não acho que as pessoas que vêm a esse mundo com deficiência é para pagar de fato alguma coisa ruim, sabe? Eu não acredito nisso também. Eu acredito que a deficiência ela vem para algum ensinamento Uhum, escolhida pela gente mesmo. Da uhum, mesma forma que eu acho que você escolhe a sua condição social, a sua cor de pele, a sua família, você vai escolher também seu funcionamento físico. Eu acho que tudo isso é uma escolha em algum momento, mas eu acredito que esse momento pode ser o tempo todo. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, por exemplo, eu escolhi ser obeso, por uhum, exemplo. Você tem essa escolha o tempo todo, né? Um transtorno.
Você também tem a opção de buscar uma ajuda. Vai te curar? Não vai te curar, mas ele pode te Uhum. facilitar a sua vida. Eu falo isso por causa do meu filho, por exemplo, que tem TDAH. Vai curar? Não vai, mas eu estou tentando fazer o máximo de coisas Uhum. possíveis para que ele tenha uma vida muito mais sadia do que se ele não tivesse feito nada. E eu acho que isso, quando você entra no terreiro, a gente tem que ter esse entendimento de que nada é castigo. Eu não Uhum. acredito jamais em um Deus que castigue, em um Deus que puna, em um Deus que. Eu acredito que a gente tem nossas escolhas, eu acredito que a gente arca com as escolhas que a gente tem Uhum. todos os dias. Então, eu escolhi se eu quero ser simpático hoje, eu escolhi se eu quero ter mau humor hoje, eu Sim. escolhi, e posso estar errado, posso dizer que o mau humor eu não escolho, mas eu escolho o que eu vou fazer com esse mau humor. Eu vou escolher o que eu vou fazer com essa alegria. Vou escolher o que eu vou fazer com essa raiva que está dentro de mim. Porque é um sentimento a gente não escolhe, mas o que a gente faz com o sentimento a gente escolhe. Então, se a gente começa a pensar de que um Deus seria capaz de provocar tudo isso, em algum momento a gente se Uhum. perdeu nesse ponto aí, porque Deus não castigaria dessa forma, eu acho. E a gente pode ir também para uma linha que a pessoa não precisa se limitar, né, pai? Uhum. Não é É, porque ela é portadora de uma que ela deficiência ou não ela tem pode uma ser idade igual. mais avançada que ela não pode ser um médium, que ela não pode ir para um terreiro sozinha. Isso mesmo. Eu acho que a vida hoje humana, ela tem muita facilidade, né? Hoje você tem aplicativo de carro que mostra onde Uhum. você está, onde você pode ir. Então, para os idosos, as pessoas com algumas deficiências, tem essa facilidade. Então, eu acho que o terreiro não é um lugar proibido ou impossível da pessoa estar aqui. Eu acho que Uhum. quando você decide estar num terreiro, tem que partir do seu coração. Se o seu coração falou que você está pronto, vá viver isso. Seja pronto e viva. Seja feliz. Vá buscar isso para você. Pai, e para nós médiums, que estamos dentro do terreiro e não temos nenhuma deficiência ou alguma limitação, quais são as oportunidades de aprendizados que a gente tem com as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas mais idosas? Eu acho, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa sempre ter empatia. Eu acho que é a primeira coisa. Mas por mais empático que a gente seja, é o que eu sempre falo, eu nunca vou saber o que a Carol passa, por exemplo. Né? Por exemplo, não vou saber. Por quê? Eu não vivi, Uhum. não sei. Então, mesmo que a gente tenta se pôr no lugar do próximo, mesmo que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro, a real vivência é só aquela pessoa para dizer. E pode ser que o que a Carol sente, outra pessoa também com alguma deficiência não sinta, porque Uhum. tem uma outra experiência de Exato. vida, veio de um outro núcleo de Uhum. vida, não passou por coisas que ela passou e assim por diante. Mas eu acho que quando você junta tudo isso no terreiro, isso serve para a gente como o maior aprendizado de espiritualidade, que é a união, que é a Uhum. compreensão, que é a empatia. E a gente tentar se colocar nesse lugar é um respeito para a vida do irmão. Se a gente Exato. chama de irmão, é porque tem que respeitar. Não importa a idade, não importa se é uma criança, não importa se é um idoso, não importa qual deficiência que essa pessoa tem, ela precisa sempre ser respeitada. Pode ser de uma deficiência simples do óculos, que também é muito controverso dentro da nossa religião, Uhum. porque Deus me livre se alguém vê um médium incorporado de óculos, não consegue, sem óculos, médium incorporado com óculos, vira piada, vira não Uhum. sei o quê. As pessoas também têm que entender que o espírito tem olhos e consegue enxergar bem, o médium não Uhum. tem, precisa ser respeitado, o espírito vai se manifestar mesmo sendo ferro, alumínio, aço ou qualquer item metálico no corpo dela, ele vai respeitar. Da mesma forma que ele respeita o parafuso de platino, da mesma Uhum. forma que ele respeita Eu tenho vários. e assim por diante. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a quebrar essas barreiras de preconceito, que a gente quebrar essas barreiras de desrespeito, a espiritualidade começa a habitar melhor no coração da gente. E a gente começa a realmente estar entendendo o porquê a gente está aqui. Eu acho que para esse episódio de hoje, eu acho que são duas palavras de ordem, né, pai? É o respeito e o acolhimento, né? É isso Exato. mesmo, respeito e acolhimento, que eu acho que consegue fazer com que as coisas realmente fluam. Vamos por aqui, encerramos mais um Banda em Pauta. Até a próxima, gente. Em breve estamos aí de volta. Guerreiro Guerreiro sempre, sempre, Guerreiros guerreiros guerreiro de 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 Ogum. Ogum. Ogum.